Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as leituras que eu fiz em março deste ano. Eu sempre separo vários livros para pesquisa, para as aulas, para o entretenimento. Enfim, vou mostrar para vocês quais são as leituras e indicar aqui também alguns livros para vocês. Então vamos aos livros. Começo aqui pela parte da história da filosofia. Eu sempre leio um livro de história da filosofia e neste mês eu estou lendo essa excelente história do Severino. Indico os 3 volumes, Antigo, Moderno e Contemporâneo. É um pensador italiano do século XX. É muito bom mesmo, é um cara muito bom, um grande filósofo italiano. Indico as obras dele, inclusive. A parte temática da filosofia eu também tenho sempre uma parte onde eu leio os livros temáticos. Esses aqui ainda não li, eu li apenas esses neste mês que está acabando. Da parte introdutória da filosofia, este aqui do Tim, muito bom. É uma releitura. Filosofia da educação, filosofia da história e estética. Então eu li sobre essas temáticas, mas nós temos aqui outras indicações que eu passo rapidamente para vocês. Esse aqui eu estou lendo agora. E de outras áreas que eu vou ler nos próximos meses, de linguagem, da ciência, filosofia da mente, metafísica, de ética, teoria do conhecimento, antropologia, do Lima Vaz, e aqui nós temos de lógica, de filosofia da religião e de filosofia política. Então aqui nós temos a parte dos livros temáticos, e eu li apenas esses por enquanto. Próximos meses eu vou concluir, e toda vez que eu concluo a leitura desse bloco de livros, com várias áreas temáticas, eu vou lá e substituo por outros, enfim, acabo comprando vários livros também dessa parte. De literatura eu li este, Torto Arado, muito comentado, né? Então li este e agora estou lendo esse aqui, Fahrenheit 451, releitura. Da parte dos filósofos, eu sempre separo da seguinte maneira: eu sempre pego um livro do período antigo, um do período... o antigo está aqui. Do período antigo eu li o capítulo 5º do Aristóteles, da Ética Nicomaqueia, medieval aqui, moderno, separei Maquiavel. E aí, então, eu tenho antigo, medieval e moderno. O moderno, a primeira parte dos modernos eu pego sempre do século XV, XVI e XVII. Depois eu pego por séculos, né? Eu pego, então, antigo e medieval, século XV, XVI e XVII, isso eles foram num livro, que nesse caso foi o Maquiavel. Tudo releitura. Do século XVIII e século XIX eu pego mais um, releitura. E eu fiz essas leituras aqui, então, antigo, medieval, 15, 16, 17, século XVIII, século XIX, aí eu tenho do século XX, não li ainda, vou começar a leitura agora, e século XXI aqui. Então aqui, inclusive, eu falo isso porque é uma dica, né? Tem muitas vezes que eu acabava ficando preso aí em vários períodos e não lendo, por exemplo, livros do século XXI. Então assim, dividindo em 6 livros por vezes, né? Eu pego assim 6 livros em cada momento. Aí eu pego um antigo, medieval, século XV, XVI, XVII, século XVIII, século XIX, século XX e século XXI. Assim eu tenho 6 leituras de clássicos filosóficos e tento abarcar aí o maior período assim da história da filosofia. E por fim, o maior bloco, por quê? Porque este é o bloco das leituras não completas. Aqui é o grupo de livros que eu leio partes apenas, não a obra completa, para as aulas e para minha pesquisa. Então, já temos aqui tanto para a aula de Filosofia do Direito 1, que eu trabalho no doutorado. Então, eu trabalhei basicamente nesse semestre com o livro 5º do Aristóteles, da Nicomaqueia, das leis do Cícero, e trabalhei com a parte dos antigos e medievais aqui dessa história da filosofia do direito aqui, que é muito interessante, muito boa mesmo. E, inclusive, aqui eu faço também a pesquisa que eu estou desenvolvendo agora sobre o nomos do período antigo e medieval. Então, aqui, para a disciplina que eu trabalho de filosofia do direito e também para a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo. Para outra disciplina, que é a disciplina do iluminismo, a teoria crítica, eu estou trabalhando com a parte do iluminismo, então eu acabei lendo partes, essa eu li toda, Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, partes da obra do Montesquieu, e também o capítulo aqui do Berlin, onde ele fala sobre a questão do iluminismo, né, o primeiro ataque ao iluminismo. É um capítulo bem interessante para analisar
a questão do iluminismo versus romantismo e tal. Então essa para a disciplina sobre iluminismo. E outra disciplina que eu pego, e aqui é a disciplina História da Filosofia Moderna, é uma disciplina bem mais abrangente, né? Aqui então eu li partes do Discurso do Método, do Descartes, o Elogio da Loucura, do Rotterdam. São releituras, então eu já conheço muito bem as obras, eu faço uma leitura mais rápida porque eu já li várias vezes. Do Jacobi, essa obra também é um clássico da questão do Renascimento, a cultura do Renascimento na Itália, partes do Moros, a Utopia, e partes da Ética do Spinoza. Então, né, temos esses nichos aqui onde eu separo leituras de história, leituras temáticas, leituras dos clássicos, leitura de literatura e também leitura para pesquisa e para sala de aula. Então esses são os livros que eu li agora neste mês, são várias leituras, como vocês perceberam, mas eu acabo dividindo o meu dia, todo ele direcionado ou para as leituras, ou para o estudo, ou para a sala de aula. Então eu passo a manhã toda estudando, basicamente a manhã inteira lendo, e a tarde toda fazendo pesquisas, preparando aulas, e por isso que eu uso muito essas obras que estão aqui. Por isso a quantidade de livros que eu leio durante o mês é grande, assim. Por quê? Porque são 8, 10 horas em média por dia estudando, isso tirando a sala de aula, né? Porque na sala de aula, ou seja, dando aula, tu acaba também trabalhando com vários textos aí que tu acabou estudando anteriormente. E de certa forma isso acaba criando, né, esse mundo, né, da parte histórica, da parte temática, da parte dos clássicos, e eu sempre defendo isso, né? Que quem estuda filosofia tem que ler história da filosofia, tem que ler livros temáticos como esses que eu indiquei, de ética, de epistemologia, de filosofia da ciência, de metafísica, etc. Mas também ler os clássicos, né? Não esquecer de ler os clássicos. Por isso que eu dividi nesse formato de 6 livros, pegando vários períodos históricos, e assim eu acabo lendo livros que normalmente eu não iria ler, porque eu sou basicamente professor de História Moderna na universidade, tipo século XXI. Eu quase nunca trabalho com textos do século XXI, por isso que eu coloquei lá um livro por mês, pelo menos, do século XXI. E assim eu consigo ler mais textos e ampliar o leque dos filósofos, das teorias filosóficas. Um livro de literatura sempre muito presente, né, porque é algo que eu finalizo o dia lendo livros de literatura, e a parte também da pesquisa e da sala de aula. Qual foi a mais prazerosa? Mais prazerosa? Mas é que eu amo filosofia. Qualquer coisa de filosofia. Melhor leitura do mês. Ai, meu Deus. Todos? Vai, Tá, amor. tipo, eu curto muito esse autor. Mas desses temáticos, a estética é um excelente livro de introdução à estética. Bom, literatura também, os dois são... Esse eu já conheço, é uma releitura, são ótimos. Me surpreendeu muito este também, positivamente. O Maquiavel é um autor que eu estudo há anos, o Nietzsche, o Crepúsculo, enfim, também, Aristóteles, Agostinho. É que aqui é o que eu já trabalho há quase 20 anos, né? Então eu já estou aí há 20 anos estudando como aluno ou como professor. Mas aqui eu diria assim, se for separar algum, talvez quem curte a parte da arte, esse aqui eu indicaria muito para vocês, além da história. E desses aqui, todos eles... É difícil, né? Então vamos deixar aqui Spinoza, a ética do Spinoza, como uma excelente dica também, porque Spinoza é Spinoza, né? Então não tem como estudar filosofia moderna sem passar por Spinoza. E tem esse também de filosofia do direito, que é uma ótima história da filosofia do direito, citando vários comentadores contemporâneos que tratam do período antigo, medieval, enfim. Então são algumas leituras que eu fiz, e teremos muitas outras leituras no próximo mês, agora que está começando. Então fica aí a dica para vocês de alguns livros, e voltamos no próximo vídeo com mais conteúdo filosófico. É isso aí, pessoal. Um forte abraço e até mais.